Depois de muitos pedidos, torcida organizada pedindo, ó, chama essa recuperação judicial, chama esse Chapter 11, a Azul de fato divulgou aí seu fato relevante, anunciando a sua entrada em Chapter 11, que é a recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E confesso para você que eu estava estudando para o próximo vídeo, me aprofundando em outras coisas, e do nada sai essa notícia. Juro para você que eu não esperava que a Azul fosse anunciar esse Chapter 11 agora. E por quê? Porque se você pegar aqui, ó, na tela do computador, confere comigo aqui. No vídeo passado eu fiz uma análise completa de toda a dívida da Azul e da Gol. Depois assiste lá para complementar os seus estudos. E você percebe que quando a Gol entrou em recuperação judicial, ela tinha uma dívida muito forte para curto prazo, né, que é para 2025, aí já 5,8 bilhões e 2027 mais 8,8 bilhões. E a Azul hoje, e logo depois ela entrou em recuperação judicial, tá? Depois dessa divulgação aqui que foi no quarto trimestre de 2023 da Gol. E você percebe que a Azul, na última divulgação dela, ela estava com uma dívida para 2025 de apenas 448 milhões, para 2026 1,2 bi e 2027 218 milhões. E o caixa dela cobria tranquilamente esses 3 anos aqui de dívidas. Por isso que particularmente eu não esperava que ela fosse anunciar agora. Talvez para início ou no final aí de 2026 ela anunciaria o Chapter 11. Mas decisão é decisão, gestão é gestão, fizeram o anúncio do Chapter 11 aí com a apresentação, aí foi a apresentação que eles fizeram lá nos Estados Unidos, tem até escrito aqui, ó, altamente confidencial, né? Mas enfim, já divulgaram isso. É um PDF aqui de 40 páginas, onde eles detalham onde que eles estão, aonde que eles querem ir, o que foi conversado com os credores. Resumindo isso aqui, eu fiz uma apresentação para você, tá? Onde eu vou estar mostrando aí para mim os principais pontos dessas publicações. Foram várias publicações que eles fizeram. Uma foi o anúncio do Chapter 11, outra foi essa apresentação e mais alguns documentos ali complementares. Mas o principal, acredito que esteja aqui. Sem mais enrolação, vamos começar pelo resumo da transação de reestruturação da Azul. O que que nós temos lá? Como componentes principais desse plano de reestruturação, nós temos Chapter 11 anunciado nos Estados Unidos, a recuperação judicial lá dos Estados Unidos, o financiamento DIP de 1,6 bilhão, galera, esse DIP aqui, ele é um financiamento exclusivo para empresas que entram no Chapter 11, beleza? Então eles têm essa linha de crédito. Nós temos a equitização de dívidas, a conversão, né, em ações em alguma parte dessas dívidas, tá? Então os credores que tinham dívidas, ao invés da Azul pagar em grana, ela vai dar em ações. E aportes estratégicos. Vamos nos aprofundar aqui no que tange a esse DIP, que é um financiamento que a Azul já recebe de imediato, que é o seguinte: 671 milhões de dólares foram direto para reforçar o caixa da empresa e para dívidas de curto prazo, e o restante foi usado para pagar dívidas prioritárias como as notas super preferenciais, as notas sêniores. Se eu não me engano, as notas sêniores são essas aqui, ó, 2028 para frente. Voltando aqui no que tange a aportes estratégicos, nós temos aí até 300 milhões da United Airlines e American Airlines, que já se tornam sócias da Azul, gostando ou não, né, eles aportaram, fizeram esse financiamento aí para a Azul e estão se tornando sócios dela. E 650 milhões vai direto, botei errado aqui, mas vai direto para direitos de ações, novamente, mais ações a mercado. Fechando essa parte aqui dos principais componentes do resumo dessa transação de reestruturação, nós vamos para as dívidas que foram afetadas, como eu falei para você, as notas sêniores e subordinadas, as debêntures conversíveis e dívidas com AerCap na parte de leasing. Essa AerCap, ela é uma empresa que ela compra aviões de empresas, como a Boeing e a Embraer, e ela aluga para companhias aéreas. Então a Azul aluga aviões dessa AerCap. E o que estava acontecendo é que esse aluguel de aeronaves estava ocasionando em despesas altíssimas com o leasing, que é o aluguel. 755 milhões de dólares só em 2024 aí com os aluguéis. Já já a gente vai se aprofundar nessa parte do leasing. E aqui o impacto esperado é que a redução de mais de 3 bilhões em dívida total, a melhora da alavancagem de 3,5 vezes o EBITDA para 1,8, quase a metade aí, né? E redução nas despesas com leasing, que eu acabei de falar para você, de aeronaves de 755 milhões para 552 milhões. Mais na frente ele vai detalhar como que ele vai fazer esse corte, né, essa redução. Indo aqui para os cenários financeiros pro forma após Chapter 11, né, o que a Azul espera
como que ela espera sair desse Chapter 11. Saída do processo com até 950 milhões em novo capital, ou seja, capital entrante aqui na Azul de quase 5 bilhões e meio, né? 5 bilhões e meio de reais. Queda da alavancagem bruta e líquida e previsão de caixa livre crescente e sustentável. É o que ela espera, tá? Não é o que vai acontecer, não. Terceiro ponto é esse plano de negócios atualizado, Revised Plan. Se você olhar aqui em diversos pontos, por exemplo aqui, ó, eles tinham uma previsão e agora eles botam esse Revised Plan, ou seja, a nova previsão que eles estão dando. Então, em vários aspectos aqui, em várias métricas, eles estão refazendo as suas projeções. E nesse plano revisado, nós temos o crescimento mais moderado, né, diminuiu-se aí as expectativas em diversas métricas, a otimização da frota, lembra que eu falei para você lá do leasing, da AerCap? Queda de mais ou menos 35% aí no número de aviões no futuro. Ao invés de sair comprando avião igual ela estava fazendo, comprando e alugando, ela deu uma, pera aí, vamos com calma. Redução de exposição ao dólar e ao combustível e crescimento baseado em rentabilidade, não em volume. Isso aqui é muito importante porque em várias apresentações da Azul eles mostravam, ó, está chegando onde outras companhias não chegam. A gente é a companhia com maior malha aérea do Brasil. Só que às vezes você não tem rentabilidade ali, você tem volume. Muito parecido com a reestruturação que a gente teve da Infracommerce, né? Você queria abranger diversas coisas, só que essas coisas não traziam retornos. Então, basicamente, é o que a Azul, a gente esperava que era positivo e não é, tá? Muito volume, pouca rentabilidade. Fechando essa parte do Revised Plan, nós temos a otimização de frota e economia com leasing, que é uma parte muito importante. Então, nós temos aqui acordos com a AerCap, reduzem obrigações contratuais em 195 milhões só em 2025, então já para esse ano a gente já tem uma queda desses custos e 1,4 bilhão de dólares acumulado até 2029. Então perceba o impacto que isso aqui estava tendo na parte contábil aí da Azul, né? Aqui a Azul terá menos aviões, porém mais eficientes e adaptados ao mercado regional. Então teremos aí mudanças, né, expressivas na malha, muito possivelmente. Removeu aviões subutilizados, estava alugando e não estava utilizando, não estava tendo demanda para aqueles aviões. Renegociou contratos caros e o resultado esperado é um aumento de 1,5 bilhão no fluxo de caixa da frota. Fechando aqui essa parte da otimização de frota e economia com leasing, que é o aluguel, nós temos a conclusão aí da Azul após reestruturação. Preparei para você aqui essas planilhas aqui, ó. Isso aqui está tudo na apresentação deles, vocês podem consultar lá diretamente se assim preferir. Então nós temos aqui, ó, a dívida e o aluguel, tá? O leasing, antes de 7,4 bilhões de dólares para 4,2 bilhões de dólares, reduzindo quase pela metade, né, a dívida e os seus aluguéis com aviões. No que tange a caixa disponível, antes 345 milhões para uma média aí de 545 milhões de dólares, nada muito expressivo. A alavancagem líquida aqui é um ponto principal, tá? Antes de 3 vezes para 1,3 vezes a dívida líquida pelo EBITDA e os juros anuais de 253 milhões em 2024 para 105 milhões de dólares de juros anuais aí até 2027. Também eu preparei essa outra planilha aqui, mostrando alguns benefícios que eles apontaram na apresentação. Então nós temos aqui primeiramente a dívida menor, mais de 15 bilhões em economia e conversões, tá? Lembrando que isso aqui é muito importante, ela vai converter muita dívida em ações. Então alguns acionistas aí podem se sentir incomodados aí com a diluição. Novamente, sempre gosto de reforçar essa diluição por causa de conversão de dívidas em ações, para mim não é tão ruim assim. É negativo, a gente não queria chegar a esse ponto, mas você está despejando mais ações por uma empresa que está melhorando aí a sua dívida. Então, para mim, fica elas por elas. Frota mais eficiente, redução de CAPEX, né, redução dos investimentos, manutenção e aluguel, leasing. Novos investimentos que a empresa vai receber até 950 milhões de dólares em capital. Juros mais baixos, né, economia de mais de 100 milhões de dólares ao ano, que ela vai pegar a dívida agora com os credores, seja emitindo novas ações, por exemplo. Foco na margem, plano com margem EBITDA na média aí de 35% até 2027 e operação segura, tendo em vista que ela vai ter caixa suficiente e negócios mantidos. Isso aqui é muito importante, negócios mantidos. Pelo que a Azul soltou, todo mundo que tem algum tipo de negócio com a Azul meio que foi um acordo entre todas as partes, todos os credores, todas as empresas que oferecem algum serviço, como a parte de leasing, aí o aluguel de ações da AerCap, e nós temos 2 companhias aéreas entrando como sócios da Azul. Novamente, isso aqui é renda variável, amiga. A gente teve a Latam, expliquei no último vídeo, né? A Latam entrou com recuperação judicial logo após a pandemia. A Gol aguentou mais pancada ali, mas não teve jeito, entrou em recuperação judicial e está saindo boa
Boa no sentido de onde ela vinha, né? Então, assim, boa, maravilhosa, não, mas está saindo melhor da recuperação judicial, do Chapter 11, e agora nós temos a Azul aí entrando nesse processo de Chapter 11 e vamos aguardar como é que o mercado vai reagir a isso. Se for igual a Gol, nós tivemos uma queda expressiva das ações, agora ela vem se recuperando após a saída, né, a aprovação da saída desse processo de Chapter 11, vamos ver como vai se comportar a Azul. Particularmente, eu tenho uma posição, acho que 3 a 4% da minha carteira está em Azul. Não vou aumentar a posição por agora, a não ser que seja um desconto muito grande, a empresa chegue ali a 30, 40, 50 centavos, aí a mão coça, né? Por quê? Aí isso é muito pessoal, tá? Mas como a bolsa está batendo recordes, nós temos muitos ativos subindo e um ou outro ali da carteira despencando. Então eu particularmente fico tentado a realocar um capital nas empresas que estão sofrendo mais no momento. Isso aqui é uma estratégia minha, uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro que eu vou fazer com os meus investimentos. Tome muito cuidado, não acredite em nenhum youtuber, nem em mim, tá? E você, já é um passageiro da Azul? Você tá nesse avião aqui? Eu tô junto com você nessa, tá? Tamo junto aí, vamos ver até onde vai. Você tá pensando em embarcar nesse avião ou não? Ou já está operando vendido? Me diga aí o que você está fazendo com as suas ações, se pretende entrar vendido. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com algumas informações, tá? É muita coisa aí divulgada pela Azul. Eu espero ter contribuído com seus estudos. Pessoal, um abraço para vocês, obrigado para quem ficou até aqui, gratidão e até mais.